Eu não tenho dúvida de que as digitais dos Estados Unidos elas estão presentes na Operação Lava Jato. Basta que se reportar aos fatos. Em 2015, houve um escândalo mundial porque constatou-se que o governo dos Estados Unidos, então sob o comando do Barack Obama, estava espionando chefes de Estado. Isso foi revelado pelo site Wikileaks a partir da divulgação da troca de correspondências, da troca de telegramas entre o governo norte-americano e embaixadas dos Estados Unidos no mundo inteiro. Então ali estava espionando a Angela Merkel, comandante em chefe da Alemanha, espionaram a presidente do Brasil à época, Dilma Rousseff, e mais 29 integrantes do governo brasileiro. Entre esses integrantes do governo brasileiro, cujos nomes não foram revelados, não me lembro pelo menos, há indícios de que ali estavam inseridos diretores da Petrobras, provavelmente indiciados na Operação Lava Jato. A partir desse amplo leque de espionagem, de bisbilhotagem, foi obtido, talvez, um mapa para que o juiz Sérgio Moro e promotores que atuam na Operação Lava Jato iniciasse todo o processo que eclodiu nesse amplo inquérito, nesse amplo processo que já tem réus condenados, que continua condenando e que continua produzindo filhotes. Nós já estamos hoje já é a 51ª edição da Operação Lava Jato. E não vai parar por aqui, tudo indica. Portanto, os Estados Unidos traça o panorama da Operação Lava Jato a partir do momento em que se começa a mudar a conjuntura internacional. O governo norte-americano ele foi o protagonista no Oriente Médio durante as últimas décadas. A região produtora de petróleo, que é a principal matriz energética do mundo. Talvez desde o colapso da União Soviética em 1989. Nesse período todo, os Estados Unidos ali definiram praticamente na base da marreta, na base do cacete, o governo que caía e o governo que subsistia ou o governo que prosperava. Saddam Hussein foi retirado do poder a laço. Os Estados Unidos divulgou que tinha provas contundentes de que o governo iraquiano naquela época detinha posse de armas de destruição em massa e armas químicas. Invadiu, destituiu o presidente, depois matou enforcou, por meio de prepostos, já no governo do Iraque. Posteriormente, o próprio governo norte-americano assumiu que não havia evidências nenhuma de armas, não foram encontradas armas de destruição em massa e nem armas químicas. Porque o governo Saddam Hussein, então, tinha, na verdade, cumprido o que estava estabelecido no acordo com o próprio governo americano de destruir os seus armamentos. Desarmou Saddam Hussein para matar. No Oriente Médio, Iraque, nós estamos falando. Mais recentemente, nós assistimos um caso semelhante na Líbia, onde o governo norte-americano, a França, fizeram um pacto, um acordo com o governo líbio de Muammar Gaddafi, na época, para a Líbia começar a destruir o seu potencial bélico, reduzir o seu potencial bélico, em nome da paz mundial. E quando o Gaddafi o fez, os Estados Unidos também invadiu ali a Líbia, já estamos falando um pouco da África, né? Junto com a França, e mataram o Muammar Gaddafi. Então, essa sempre foi a regra dos Estados Unidos no Oriente Médio e também na África, e entre os países produtores de petróleo. Porque só existem duas formas de se explorar petróleo, de se obter petróleo em território fora do território norte-americano ou fora de qualquer outro território. Um estrangeiro obter petróleo fora de casa é por meio de corrupção ou por meio de guerra. No Oriente Médio, os Estados Unidos fez sempre a opção preferencial pela guerra, porque a guerra alimenta a sua indústria armamentista. Os Estados Unidos subvencionam a sua indústria armamentista. Na medida em que vende armas e na medida em que promove guerra, tem que comprar armas. E na medida em que faz guerra e suas armas se mostram eficazes, exporta arma. Pois bem, nos Estados Unidos, essa
doutrina ela começa a sofrer um choque a partir do momento em que a Rússia ela retoma, ela se revigora sobre o comando do Vladimir Putin e começa a atuar no cenário internacional, principalmente na fabricação de armas, principalmente com sua indústria bélica. E essa doutrina ela sofre um choque ainda maior quando esse ator ele entra para o Oriente Médio e começa a atuar no Oriente Médio como um ator com desenvoltura no Oriente Médio, desequilibrando a guerra na Síria para derrubar o Bashar al-Assad. A Rússia, ela se alia ao Irã, ela se alia ao grupo Hezbollah do Líbano, eles entram para dentro da Síria e conseguem manter o Bashar al-Assad no governo, quando os Estados Unidos, os países ocidentais tentavam derrubar, financiando terroristas. A Rússia varreu os terroristas, mostrou a eficácia do seu potencial bélico e começou a vender armas para a Arábia Saudita, começou a vender armas para a Turquia e está vendendo armas até para o Catar, que eram fregueses dos Estados Unidos. Olha o cenário que se desenha. Os Estados Unidos ele perde uma fatia numa região importante na produção de petróleo, que ainda é a principal matriz energética do mundo. Os Estados Unidos começam a perder mercado na sua indústria bélica, então é preciso redefinir territórios. Se você perde um território, os Estados Unidos se alimenta da riqueza alheia, então é preciso definir outros territórios. Onde é que os Estados Unidos mapeou? A Ásia, começou a se mover para a Ásia, e a América do Sul, que volta a ocupar um papel importante. A América Latina ela volta a ser um território estratégico para os Estados Unidos, principalmente na sua produção de petróleo. E o Brasil, nesse período, ele descobre o petróleo na camada do pré-sal. E é quando justamente coincide a revelação desse grande aparato de espionagem do governo norte-americano. A partir daí era preciso traçar uma estratégia, era preciso destruir na América Latina, no Brasil especialmente, uma empresa que seria a espinha dorsal da produção de petróleo no Brasil. O Brasil já estava praticamente se tornando autossuficiente na produção de petróleo, a Petrobras. Uma empresa estatal, uma empresa forte, uma multinacional e que detém a tecnologia de prospecção de petróleo, de exploração de petróleo e pesquisa em águas profundas. A produção de petróleo na camada do pré-sal, isso é um marco. Então era preciso partir com toda a força para essa estrutura operacional. E aí vem a Petrobras, aí surge a Lava Jato. Mas quais são os atores para encenar a Lava Jato? Um juiz extremamente vaidoso, que é o Sérgio Moro, treinado nos Estados Unidos, que estudou nos Estados Unidos e que sonha morar nos Estados Unidos, pediu o green card para morar nos Estados Unidos e o governo norte-americano negou, isso agora recente. Promotores também envaidecidos e foram os atores, foram as figuras certas na hora certa para fazer o serviço que os Estados Unidos necessitavam. Começou-se a pegar o governo do PT, o governo Lula, um governo que passeou com todo um modus operandi da corrupção no Brasil nos últimos 40 anos. Um modus operandi que foi tolerado, que todos os órgãos de controle externo brasileiro assistiram e até conviveram. Então foi com esse modus operandi que o PT achou que poderia entrar no clube. E é no governo do PT que o Sérgio Moro entra com toda a ânsia, entra com toda a sua ferocidade junto com os promotores e começa a desencadear a Operação Lava Jato. E aí chegamos onde nós chegamos. Prisões cotidianas, figuras presas, levadas, confinadas e só ganhando benefício da justiça a partir de confissões, que isso aí pode ser que algumas pessoas podem achar que não, mas eu considero tortura, que você prende alguém 3 anos, mantém preso e fica oferecendo delação, solta, olha, só te solto se você me confessar. O cara vai confessar que a mãe dele é um papagaio e ainda abrindo mão de direitos. Para aceitar a delação, quem está delatando, ele abre mão, ele abre mão de qualquer recurso, de habeas corpus, de tudo. É um negócio que é, na história do direito moderno, eu francamente eu não conheço isso por outra palavra, por outra definição que não seja tortura.
Mas a operação ela tem um mérito, ela desvenda crimes? Claro que desvenda. Tem inocente preso na Lava Jato? É possível que alguns, agora outros nem tanto. Algumas pessoas elas confessaram de fato crime, mostraram caminhos do dinheiro que fizeram, onde depositaram, onde que estava. Então essas pessoas até acabaram confessando realmente crime na Operação Lava Jato. Mas os Estados Unidos operou e bem, chegou a um estágio de revelação, um estágio de desdobramento que acabou conquistando a opinião pública com apoio midiático, que noticia, mas não avalia, mas não detalha. Então, parte da opinião, a parcela esmagadora da opinião pública, ela acabou até comprando a Lava Jato na prateleira. Mas esse é um primeiro tópico que a gente vai continuar avaliando isso em outros momentos. Mas não tenho dúvida, se existem algumas figuras que deveriam ganhar maior proeminência ou visibilidade nessa Operação Lava Jato, o governo dos Estados Unidos, o governo norte-americano, que opera e não faz nada de novo, porque se no passado operou no Cone Sul com os militares, agora opera com uma parcela, um segmento do poder judiciário. O judiciário, ele é todo, o judiciário, não todo, perdão, o judiciário, ou o judiciário da Lava Jato, ele tem as cores dos Estados Unidos.